Aplauda ao Senhor Jesus. E se for para Jesus, acho que você pode fazer melhor, amém? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde começou, né, o primeiro encontro do Ame Incluir. Nós estamos muito alegres por esse projeto. Fazia algum tempo que nós estávamos falando e planejando e programando esse evento. E ontem aconteceu, foi lindo ver os testemunhos, né? O Leandro está ali, glória a Deus. E foi um evento muito especial. Então, se tem um lugar onde você pode se envolver, é no Ame Incluir, é nesse projeto. Se você quer saber mais informações, pode procurar a pastora Jo, pode procurar a Gabi, o Eros. Foi lindo o movimento e o momento que nós tivemos ontem aqui, amém? Glória a Deus. Queridos, deixa eu dar uma informação importante. É o aniversário da igreja. Então no sábado, no dia 15, sábado dia 15, nós vamos ter o aniversário da igreja. Sábado dia 15 às 19h30. Sábado dia 15, 19h30. Pastor Márcio, da Igreja Nova Aliança de Colombo, vai estar aqui. Homem de Deus, um cara top demais. Amigo nosso, ele vai estar aqui ministrando no sábado. E no domingo de manhã, só de manhã, nós vamos fazer o aniversário da igreja no domingo de manhã. Toda a igreja reunida aqui. Vai estar o pastor Léo Pinheiro, lá de Ponta Grossa, da Casa de Honra. Parceiraço nosso, olha, homem de Deus, foi com a gente lá para Guatemala e vai estar aqui ministrando. E não tenho dúvidas que vai ser, top. Nós vamos fazer essa festa de debutante, Paulo, no melhor estilo. Então, você não pode ficar de fora. Cezinha, prepara o smoking, para você vir de smoking, Cezinha, você vai estar top, tá bom? Vai ser muito bom. Então, você não pode ficar de fora, dia 15 e dia 16, amém? Quem vai estar aqui? Quero só ver, eu tenho uma memória fotográfica, eu já marquei aqui, tá? Então, beleza, mas vai ser uma benção. Queridos, Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. E nós estamos muito alegres. Porque o Senhor é bom, né? E nós temos experimentado dessa graça e desse favor de Deus sobre a casa, sobre a nossa vida. E eu creio que algo novo Deus está fazendo, amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo no livro de Isaías, no capítulo 55, olha só. 55 a partir do verso 8, Isaías 55, 8. Todos acharam, amém? Sim? Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz então sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão, de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Feche teus olhos. Senhor, nós nos submetemos ao governo do Teu Espírito. O Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui porque essa não é senão a casa de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Senhor, e nessa noite nós
queremos declarar o governo do Espírito sobre tudo que for falado, sobre tudo que for feito, sobre tudo que for realizado, porque não é por força, não é por violência, não é, Senhor, por qualquer capacidade humana, habilidade, mas é pelo poder do Espírito que as coisas acontecem. É pelo poder do Espírito que nós nos movemos, é pelo poder do Espírito que nós existimos, é pelo poder do Espírito que nós estamos aqui. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração de forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre na chuva e na semente, tem tudo o que precisamos para viver frutificação. Na chuva e na semente, tem tudo o que precisamos para viver frutificação. E eu quero começar falando com você um pouquinho sobre o povo de Israel quando saiu do Egito. O povo de Israel sai do Egito de uma forma miraculosa. O povo de Israel, depois de 450 anos de escravidão no Egito, Deus, com a sua mão forte, tira o povo de uma forma maravilhosa. Houveram sinais no céu, houveram sinais na terra e houveram sinais nas águas. Foram coisas incríveis que aquele povo conseguiu viver, ver, presenciar, participar daquilo que Deus estava fazendo. Toda vez que eu leio ali como Deus os tirou do Egito, as 10 pragas, como Deus devastou o Egito e a sua prepotência, eu fico impactado com aquilo que o Senhor fez. Mas eu quero que você pense comigo algumas coisas que, depois que eles viram todas essas manifestações que a terra nunca viu, e é muito doido, sabe, porque às vezes eu sou muito curioso, vou pesquisar umas coisas, Paulo, que eu fico depois pensando, eu não sei se você conseguiu, depois você me mostra, mas se você for pesquisar, qualquer contexto histórico, qualquer material histórico, do Egito falando sobre o que aconteceu nesse período, você não acha. Você não tem um ponto de vista do Egito. Queria saber o que os egípcios pensam de tudo que eles viveram. Isso não existe, né? Então, nós cremos no que Deus fez. E quando eles saem desse lugar, a Bíblia nos conta que eles veem tudo isso e eles entram no deserto. Eles saem do Egito, vão diante do Mar Vermelho, eles veem aquela monstruosidade, aquele milagre do mar se abrindo, o povo passando, e eu fico imaginando Moisés, quando abriu o mar, quando o povo passou, quando ele passou, quando o mar esmagou os adversários, e sabe quando o mar cai, todo mundo morre, eu fiquei imaginando Moisés falando assim, graças a Deus, acabou o B.O. Só que é interessante, porque quando Moisés termina de olhar para aquilo, mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. Mal sabia ele, porque agora eles entravam no deserto, num lugar onde seria a parte delicada do processo. Nessa fase do deserto exigiria fé, exigiria confiança, exigiria esforço, mas também descanso. E sabe, irmãos, às vezes essa pode ser para algum a parte mais desafiadora. Tem muita gente que tem dificuldade em descansar. Tem muita gente que tem problema com descanso, não gosta de descansar, acha que é um tempo perdido. Eu vi que alguns já falaram, eu não, mas os preguiçosos sempre são os primeiros que falam assim, ó, eu não, mas assim, tem gente que não consegue descansar, irmão. E eles entram nesse lugar de resiliência, de esperança e por fim, de dependência. O deserto é inevitável para uma transformação e maturidade é necessária para viver propósito. O deserto é inevitável para a transformação e maturidade é necessária para cumprimento de propósito. E quando eles entram ali no deserto e todo esse processo acontece na vida deles, eu quero que você entenda o que Isaías coloca. Sabe por quê, irmão? Porque a gente sempre desenha um como para tudo que a gente vai fazer, é ou não é? Sei você, mas eu sou assim, eu tenho pensamento acelerado. Então tipo assim, quando eu quero fazer uma coisa, eu já penso o que, quando e principalmente no como. Eu penso nesse como eu vou fazer, como vai acontecer, e se der B.O. nessa parte que eu vou fazer, e se der B.O. nessa parte que eu posso fazer. Então eu tenho um como e uma tentativa de solução para tudo no como. E você já parou para pensar que muitas vezes o que nos surpreende, o que surpreendeu Moisés e surpreende todo mundo nós nunca, por mais que nós planejemos e pensemos, nós nunca adivinhamos como Deus vai fazer. Como Deus vai fazer desafia a gente.
Como Deus vai fazer, mexe com o nosso controle. Como Deus vai fazer, mexe com as nossas crenças. Como Deus vai fazer, mexe com as nossas ideologias. Como Deus vai fazer, mexe com a nossa teologia. Como Deus vai fazer, sempre foi um lugar desconfortável para qualquer cristão. Então, quando o povo vai para o deserto, como Deus faz as coisas? É tão absurdo e tão difícil quanto o que ele fez no Egito. E aqui Isaías começa a pensar e dizer para mim, para você, e profetizar como Deus pensa, como Deus enxerga as coisas. E ele começa a falar assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, o seu como não é o meu como. Como você pensa que eu vou fazer não é como eu realmente vou fazer. Os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. E aí ele continua: nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Queridos, é impressionante, porque Moisés precisa entrar num lugar de ver uma nuvem sobre o tabernáculo, e a nuvem, se ela se levantar e se mover, você anda. Mas para onde a nuvem vai? Não, isso você não precisa saber. Você só precisa olhar para mim. Olhe para a nuvem. Se a nuvem subir, você anda. Se a nuvem ficar parada, você fica parado. Gente, que lugar desafiador. Que lugar difícil, ainda mais para quem gosta de ter controle, é terrível. Para quem é estratégico, para quem tem um planejamento, não, você só vai andar quando ela andar. Mas se ela não andar, você fica parado. Mas eu não gosto de ficar parado. Mas você vai ficar parado. É difícil, né? Quando Deus apresenta como, mas Isaías começa a falar: os seus pensamentos, os seus caminhos são diferentes. Aí ele fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. É interessante porque nesse lugar do como, Deus começa a mostrar para Isaías como ele vê, como ele pensa. Primeira coisa que a gente precisa, é aquilo que eu preguei na semana passada: quem é Deus, a sua soberania, o seu governo, o seu caráter, e quem somos nós. É maior, é diferente, mas não é porque é maior e diferente que eu e você, nós precisamos encontrar um lugar de descanso nesse como de Deus. Porque não é sobre uma estratégia, é sobre quem deu a estratégia, é sobre uma pessoa. E querido, eu quero que você entenda esse lugar de dependência. E olha aqui só, o maior engano que nós podemos viver é achar que quando somos chamados, vamos precisar gerar recursos para desempenhar a tarefa dada pelo Senhor. O maior engano que a gente pode viver é achar que nós vamos precisar gerar recursos, sejam eles emocionais, espirituais, financeiros, quando Deus nos dá missão. É o maior engano que a gente pode cair, é esse. Irmão, de verdade, você acha que o Deus que levou o povo para o deserto não sabia que no deserto precisa de água? Você acha mesmo que ele mandou dizer assim: Miguel do céu, você não sabe que eu esqueci? Lá é o deserto, cara, eu fiz o deserto e eu esqueci que lá não tem água, e agora tem 3 milhões de pessoas andando lá. Você acha que Deus não pensou nisso, irmão? O nosso maior engano é achar que quando Deus nos chama, Ele não deu para nós também os recursos para desempenhar a missão. Porque daí, o que Isaías começa a explicar para mim e para você? Presta atenção. Na chuva e na neve existem propósitos. Nós acabamos de ler que elas descem, elas primeiro regam a terra, elas fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que tem fome. Processo completo. Quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Deus também libera para mim e para você todos os recursos que são necessários para viver o projeto. Deus não é incoerente. Então ele fala assim: a palavra que eu libero, ela tem como, ele faz essa comparação com a chuva. Ela desce, ela vai sobre a terra e ela não volta. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Antes ela vem, antes ela molha, antes ela rega, ela faz brotar a semente para o semeador. Irmãos, presta atenção, por isso que o apóstolo Paulo em Coríntios fala assim: ora ele dá semente ao que semeia. Se Deus tem o propósito de você ser um semeador, você acha que você vai precisar gerar semente? Claro que não. Ele te chamou para ser semeador, então Ele te dá a semente. Existem recursos para toda missão.
Existem recursos para todo propósito debaixo do céu. Existe, então, Ele dá semente para quê? E pão para aquele que tem fome. Deus não levou o povo para matar. Não é porque o como de Deus é diferente que Ele tem o propósito de te matar. Deus nunca quis matar o povo. Deus nunca vai colocar você numa missão suicida. Deus nunca vai fazer isso comigo, com você, porque Deus é bom. Ele é um pai amoroso, que nem mesmo seu filho poupou em nosso favor, como não nos dará Ele consigo todas as coisas? É o que Paulo escreveu em Romanos. Então eu quero que você entenda esse processo de brotar, de trazer. Preste atenção, na semente, irmãos, tem todas as propriedades necessárias para o crescimento e desenvolvimento de uma árvore. Na semente tem tudo que uma árvore precisa para crescer. Eu e você não precisamos acrescentar nada. Eu e você não precisamos mudá-las geneticamente. Eu e você não precisamos de nada disso. Deus criou todas as coisas com todos os recursos para que possamos viver. Nós não precisamos acrescentar. Então eu quero que você entenda isso. Preste atenção, o pai é o agricultor e não seria coerente se nos desse uma missão sem os recursos para o crescimento e para a frutificação. Então talvez nós nesse ano temos o tema da igreja, o ano da frutificação. Você está pensando, meu Deus, eu preciso frutificar, meu Deus, eu tenho que dar um jeito de frutificar, meu Deus, eu não estou vendo frutificação na minha vida, meu Deus, alguma coisa está acontecendo, eu acho que eu vou dar uma bombada nessas sementes, eu acho que, querido, quando nós entramos nesse lugar, nós estamos fora daquilo que Deus liberou sobre nós. Deus tem liberado isso sobre mim e para você. Diga assim, onde tem recursos, a missão será cumprida. Oh, Sheikah, não foi carne nem sangue, aleluia. Se eu já estou meio acelerado sem café, imagina de café agora. Queridos, abra a Bíblia comigo, olha isso aqui. E por que ele compara a chuva? Por que ele compara a chuva? Porque ele fala assim, assim como a chuva faz todo esse processo, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo que a enviei. Preste atenção, as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, não precisa que você gere qualquer coisa para o cumprimento delas. Os chamados que Deus colocou sobre a sua vida, não precisa que você se preocupe em como você gera para que isso aconteça, porque o Deus que te chamou, também mandou sobre você recursos para que você viva tudo que Ele liberou, amém? Então ele compara o chamado, a palavra que Ele liberou sobre o povo. Ele está falando, vocês estão vendo a chuva e tudo que a chuva faz, vocês estão vendo tudo que está acontecendo, vocês veem as sementes, o que acontece, o pão para todo mundo. Existe um ciclo, existe um protocolo do céu, existe uma forma do céu trabalhar, que envolve você. A palavra que eu derramei sobre você, está nesse mesmo contexto. Assim como eu governo sobre a natureza, assim como eu governo sobre os elementos fundamentais, assim como eu governo sobre as sementes, assim eu governo sobre a palavra que eu liberei sobre você. A palavra que eu liberei sobre você tem poder de transformar você, tem poder de habilitar você, tem poder de capacitar você, tem poder de fazer você viver tudo pelo qual você foi chamado. Por isso que João escreve, meus queridos, a unção que está sobre vós vos ensinará todas as coisas. A unção que está sobre mim e sobre você nos ensinará tudo que nós precisamos. Abra a Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 1, olha lá. 2 de Timóteo capítulo 1. Todos acharam, amém? Diz assim, versículo 6. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom, reaviva o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Preste atenção, por esta razão, eu falo para você, Timóteo, por esse motivo, reavive o dom de Deus. Todos nós um dia fomos chamados. Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo
que um dia foi chamado, que um dia viveu coisas no Senhor, preste atenção, ele está dizendo que para ele reavivar, a NAA usa esse termo, reavivar o motivo pelo qual ele estava vivendo, desperte o dom que há em ti. Todos nós um dia fomos chamados, recebemos uma palavra, um destino, uma unção, um decreto do céu foi liberado sobre cada um de nós. Paulo está dizendo para Timóteo, seu filho na fé, reavive o dom de Deus que há em ti. Todos nós, eu vou dar um exemplo de como nós trabalhamos aqui na igreja, quando nós vamos fazer uma multiplicação de célula. Você que já viveu, que é líder, já sabe. Uma multiplicação de célula, o que acontece? Nós vamos lá, nós abençoamos, vamos na multiplicação da célula, o que nós fazemos? Nós vamos lá e nós abençoamos os novos líderes. Nós declaramos um ato, fazemos um ato profético com o líder. Nós abençoamos, existem palavras liberadas, a palavra de Deus é declarada e liberada sobre a vida do líder. O líder recebe aquela unção do Espírito naquele momento para viver o chamado. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu quero declarar uma coisa sobre você. Você precisa reavivar, você precisa lembrar daquilo que foi liberado sobre você. Você, Timóteo, precisa trazer à memória o que foi liberado para você a partir da imposição das minhas mãos. Você estava lá quando eu coloquei as minhas mãos sobre você, na casa da tua avó, na casa da sua mãe, e eu impus as mãos, e ali agora existe algo do céu sobre você. Reaviva isso, Timóteo. Lembra disso, Timóteo. Traga à memória isso, Timóteo, porque essa é a unção que está sobre você, e é a unção que está sobre você te deu um destino. Todos nós, irmãos, de alguma forma fomos certa vez abençoados e liberado algo sobre nós, mas ele fala: lembre-se, ative com a fé, ative com a sua convicção, encharque-a com a sua fé, regue-a todos os dias, reacenda com o fogo do Espírito, abasteça a lenha, que ele aumenta o fogo. Abasteça a lenha, que ele aumenta o fogo. Irmãos, eu quero que você entenda que Paulo está falando para Timóteo que a palavra que um dia foi liberada para ele não volta sem se cumprir. Eu sempre falo isso para você: eu não quero nada que não é meu, eu não quero nada que é dos outros, mas o que é meu, eu não abro mão de ter tudo. Aquilo que ele liberou sobre mim, eu não abro mão de viver tudo. Só que Paulo está dizendo para Timóteo, irmão, o maior conselho do apóstolo ao jovem foi: lembre-se, não esqueça, traga memória, a palavra não vai voltar vazia, a palavra precisa cumprir o seu propósito. Reaviva, irmão, eu e você precisamos trazer à memória aquilo que foi liberado. Você, líder de célula, talvez você está vivendo alguns desafios hoje em dia, você precisa lembrar daquilo que foi colocado sobre você, da oração que foi feita sobre você, a unção que escorreu sobre você, a palavra liberada sobre aquele lugar, a palavra liberada sobre a sua cabeça. Você precisa reavivar, você precisa reativar, você precisa reacender isso dentro de você. Amém? Você está aqui? Irmãos, preste atenção. Eu e você precisamos nos mover na direção do fogo. Os caminhos do Senhor são maiores, os pensamentos ainda estão vivos na memória dele, mas na nossa, como está? Como eu e você tratamos, e o que eu e você sentimos quando nós lembramos daquilo que um dia Deus liberou, aquilo que Deus, através de alguém, liberou sobre a sua vida, aquilo que Deus falou para você através da sua palavra, aquilo que Deus um dia declarou sobre a sua vida. Como está isso dentro de você? Se diante dos céus está aceso, se diante dos céus está lá, e antes ela não volta para o céu vazia sem cumprir, mas como está dentro da gente? Como que eu e você enxergamos o chamado de Deus? Líderes de ministério, como você enxerga o chamado de Deus? Levitas, como você enxerga o chamado de Deus? Como isso ainda está no seu coração? Quando Deus o chamou para o sacerdócio, para estar aqui cantando, adorando, exaltando ao Senhor, como está isso dentro de nós? Eu e você precisamos fazer essas perguntas. Irmão, preste atenção, o fogo não se apaga de uma vez, num golpe só. O
O fogo nunca vai se apagar de uma vez num golpe só, mas aos poucos, quando o medo, a rotina e a decepção ganham terreno em nosso coração. Quando o medo, a rotina e a decepção começa a contaminar o nosso coração, nós vamos apagando. Jesus falou para a igreja de Apocalipse: tenho contra vós que não sois nem quentes nem frio, mas são mornos. E por que Jesus falou isso? Se você for estudar, você vai ver que a condição de alguém que é morno é alguém que um dia foi quente. Não é alguém que era frio e está esquentando, mas era alguém que estava quente e está esfriando. Quando a decepção entra, quando tudo se torna uma rotina, quando o medo encontra lugar no nosso coração, nós vamos esfriando gradativamente, sem pressa. O diabo vai esfriando a gente, vai esfriando. E Paulo fala assim: Timóteo, como que você... Aqui Paulo estava dando orientações ao jovem Timóteo, que era um dos pastores da igreja de Éfeso, irmão. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você precisa reavivar isso que está em você. A existência, o seu propósito, por que você existe, é baseado na unção que você tem. Você precisa reativar ela. Irmãos, isso é muito forte, porque a unção que está sobre nós, ela é o que move o nosso destino. Porque Deus não nos deu, Ele fala, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que habita em nós não é de medo, mas sim de poder. Não de acontecer o esfriamento, mas de acontecer o amor. Não de desequilíbrio, mas de domínio próprio. Irmãos, a gente vive muito altos e baixos. Tem época da nossa vida que nós estamos comendo brasa, e tem época da nossa vida que nós estamos comendo capim. É ou não é? Altos e baixos, uma instabilidade emocional, uma instabilidade de alma, uma instabilidade que nos leva a ficar assim, ó. Quando o Espírito é de amor, de moderação, domínio próprio constante. É o que ele falou, é o que Paulo diz para Timóteo. Voltemos a queimar na convicção do nosso chamado. Voltemos a queimar na convicção da nossa missão. Aquilo que foi liberado sobre mim pela imposição das mãos e pela unção derramada. Hoje de manhã eu estava conversando com a igreja. Preste atenção. Certa vez o apóstolo Paulo, depois de muitos dias de naufrágio, acho que ficou 14 dias em plena escuridão, perdido. No meio do naufrágio ele vai parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Isso está lá no livro de Atos, amém? Então quando o apóstolo Paulo chega na ilha de Malta, a Bíblia diz que depois de não ver o sol por 14 dias, pensa 14 dias de chuva, frio, naufrágio, eles boiando, eles chegam na ilha de Malta, morrendo de frio. Existe uma fogueira, ali tem uma fogueira, e quando tem uma fogueira, o apóstolo Paulo chega perto dessa fogueira. Preste atenção nisso. Quando o apóstolo Paulo chega naquela fogueira, a Bíblia fala que ele vai jogar uma lenha, e quando ele vai alimentar o fogo, uma víbora pula das madeiras, uma víbora pula da lenha e morde a mão do apóstolo Paulo. Essa víbora, quando morde a mão do apóstolo Paulo, todo mundo vê, todo mundo olha, a víbora presa na mão do apóstolo. O que Paulo faz? Paulo vai até a fogueira, e Paulo começa a queimar a víbora no fogo, e ela larga Paulo e sai. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? A víbora, o veneno que está tentando paralisar você, que está tentando matar você, que está deixando você sem esperança, existe só um lugar onde eu e você vamos ser libertos dela. Nós, quando a cobra morde a gente corre para o frio, a gente corre para a escuridão, a gente corre de volta para a chuva, quando na verdade nós devíamos era colocar a nossa mão no fogo, e voltar para o fogo, e estar no fogo, porque só o fogo faz a víbora largar a sua mão. Só o fogo de Deus tem poder de tirar a nossa paralisia. Só o fogo de Deus tem poder de não deixar a víbora nos contaminar. Só o fogo de Deus tem poder de não deixar a gente morrer. Só que o que a gente faz, irmão? A gente permite que ofensa, que nem a Lu falou, a gente permite que tanta coisa, decepção, maldade, tanta coisa, fere a gente, e em vez da gente correr para o fogo, a gente volta. A gente está correndo errado, a gente está correndo para o lugar errado. Só o fogo de Deus purifica, irmão.
Eu quero que você entenda isso. Preste atenção que a Bíblia diz, e a Bíblia fala que quando o apóstolo Paulo volta para a fogueira, chacoalha a sua mão, a víbora cai, e quando ela cai, ela volta para onde? Para o mato. Sabe por quê? Porque se você negociar o fogo mais uma vez, e sair de perto do fogo, e ir para fora, ela está te esperando de volta para pegar você. De volta. O diabo trabalha com os mesmos ciclos desde o jardim, irmão. Só que se eu correr para longe do fogo, eu corro o risco de ser contaminado de novo. Só existe um lugar aonde a presença de Deus, aonde o propósito de Deus vai se cumprir na sua maioria e na sua totalidade, na minha e na sua vida, perto do fogo. Eu e você precisamos estar na presença de Deus, eu e você precisamos estar no fogo de Deus e não nos afastar, irmão. A grande questão é que eu e você temos vivido tempos onde quando somos feridos, onde quando a víbora vem, quando a traição vem, quando as calúnias vêm, quando as coisas vêm, nós saímos correndo na direção errada, tentando resolver o nosso problema da forma errada, e o apóstolo Paulo está mostrando para nós, vá na direção certa. Vá na direção do fogo, vá na direção aonde o Espírito Santo está, vá para a presença de Deus, vá ver a glória de Deus, vá onde o fogo está, irmão. Eu e você nascemos para viver no fogo e não para nos afastarmos dele. A ofensa acontece, a víbora pica e nós vamos nos afastando. A traição vem, nós vamos nos afastando. O medo vem, nós vamos nos afastando. Afastando, quando você vê, você está frio, contaminado, paralisado. Quem tem convicção da unção que tem, sabe que a unção de Deus está no fogo, e é no fogo que pessoas de relacionamento ficam. Moisés não teve medo quando olhou o monte fumegando como um vulcão. Um homem de intimidade entra no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da pressão, não correram, entraram no fogo. Quando eu e você entendermos que o que Deus quer de nós é uma vida mergulhada na presença, quando eu e você entendermos que Deus quer de nós uma vida perto do fogo, o diabo não vai ter poder e ele vai largar, e o veneno não vai ficar. Queridos, eu preciso que você entenda, esse espírito que Paulo está falando para Timóteo, esse espírito de moderação, de temor, de fortaleza, precisa estar, e já está dentro de mim, de você, mas ele precisa estar ativo, trabalhando dentro de nós. Para onde eu e você temos corrido? Hoje de manhã, querido, Deus fez algo tremendo dentro dessa casa. Hoje de manhã Deus mostrou para nós que o único lugar que Deus quer essa casa é no fogo. Quando eu e você somos batizados pelo um fogo fresco, pelo um fogo novo. Mas querido, preste atenção que eu aprendi esses dias. Eu estou lendo Levíticos e vejo uma parte, olha que interessante. A Bíblia fala que o sacerdote, quando Deus estabelece o tabernáculo de Moisés, o fogo de Deus veio do céu e acendeu o altar pela primeira vez. E Deus fala para Arão e para os seus filhos através de Moisés: eu acendi o fogo, o chamado sacerdotal de vocês é um só. Vocês todos os dias têm que alimentar o fogo, todos os dias vocês têm que levantar e pôr lenha, porque eu acendi, mas vocês mantêm. Eu acendi, mas vocês têm que estar lá. Eu acendi, mas a lenha quem coloca são vocês. Aqui existe uma comunhão sacerdotal, um chamado sacerdotal. O chamado sacerdotal exige que você levante e ponha a lenha no altar para que o fogo continue aceso. Mas preste atenção, todos os dias colocando lenha, todos os dias queimando oferta, todos os dias fazendo as ofertas ao Senhor, a cinza vai se levantando, a cinza vai aumentando. E a Bíblia Deus dá uma informação muito importante. Deus fala assim: então agora, quando a cinza estiver cheio o altar, você, sacerdote, vai tomar banho, trocar de roupa, para pegar as cinzas e levar num local apropriado. E eu falei: Deus, eu sou churrasqueiro, Paulo. Eu falei: Deus,
Quem vai mexer com cinza e carvão e vai trocar de roupa, vai tomar banho para pegar cinza? Sabe qual que era a roupa dos sacerdotes? Linho branco. Quem que pega uma roupa para mexer em cinza, hein, Johnny? Vai limpar a churrasqueira, tomar banho com roupa limpa? E o Espírito Santo começou a falar para mim: só quem está purificado pelo fogo consegue deixar o passado lá fora. Só quem está no fogo, purificado, com vestes que na palavra de Deus são atos de justiça, consegue pegar a cinza de ontem e levar para longe do seu altar. O que Deus está dizendo para mim e para você é: você não vive o hoje se você não estiver preparado para juntar a cinza do ontem e jogar bem longe de onde você precisa estar. Você só vai viver novidade quando o velho sair. E você só vai conseguir tirar o velho quando você entender que aquilo que é feito no altar purifica você e te habilita para levar o velho para longe. Eu quero que você preste atenção, querido, no que Deus está dizendo. O velho foi bom, a oferta de ontem foi boa, foi, mas ficou ontem. Para viver o hoje, Ele está te chamando de novo para estar perto do fogo. Sacerdotes não saem de perto do altar. Eu e você precisamos entender: o fogo está aceso, mas quem põe a lenha é você. Quem põe a lenha sou eu, para que o fogo aumente. Quer que o fogo aumente? Então aumente a lenha. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. A palavra de Deus sobre a sua vida continua viva. A palavra de Deus sobre a sua vida continua ativa. A palavra de Deus sobre a sua vida, ela continua esperando um posicionamento seu, um posicionamento meu, para que ela na sua totalidade se cumpra. E eu quero que você traga à memória aquilo que Deus já liberou sobre você. Eu quero que você traga à memória aquilo que Deus já falou sobre você. Eu quero que você traga à memória aquilo que Deus trouxe para você, para que você viva aquilo que Ele quer de você. Nós esquecemos, Deus, às vezes, do que Deus derramou sobre nós. Ou pior, nós não acreditamos mais naquilo que Deus falou sobre nós. Ou pior, as frustrações, a víbora te contaminou de uma forma que você não acredita mais que você pode viver aquilo que Ele te chamou para fazer. Pare de correr para o frio, pare de correr para a chuva, pare de correr desesperado tentando resolver o seu problema, quando o nosso problema só é resolvido num lugar: no fogo de Deus. No fogo da presença de Deus. Essa palavra que a Lu falou da oferta hoje, ela foi tão importante, que eu acho que ela serve de fundamento para tudo que nós falamos aqui, irmãos. Hoje é um dia de eu e você decidirmos trazer a víbora no fogo, para que ela largue a nossa mão. Hoje é um dia onde eu e você trazemos a nossa expectativa frustrada diante do altar, que essa expectativa frustrada está nos paralisando, e colocamos diante de Deus. Porque pessoas que têm intimidade gostam do fogo de Deus. Pessoas que têm relacionamento com Deus gostam do fogo de Deus. Pessoas que têm alegria gostam de estar na presença de Deus e serem incendiados. Irmãos, hoje de manhã nós recebemos uma palavra depois que terminou o culto, de uma pessoa aqui na igreja, que ela viu uma fenda aqui na igreja, no céu, no teto, e ela via como se fosse um maçarico de fogo vindo, e tinha muitas pessoas que eram blocos de ouro, só que nesses blocos de ouro tinham pedras encravadas, nesses blocos de ouro tinham cristais encravados, e tinha sujeira nesses blocos de ouro, e aonde esse fogo ia vindo e pegando essas pessoas, ele ia tirando a impureza, e arrancando a impureza,
impureza, e a pessoa disse assim: até que o Senhor se enxergava neles, até que o Espírito se enxergava neles, até que a impureza derretia, até que a pedra caía, até que o cristal caía, e aí quando o reflexo do Eterno estava sobre eles, a glória de Deus se manifestava sobre cada um. É um dia de eu e você entendermos que a glória de Deus é poderosa para te purificar, é poderosa para tirar as pedras, é poderosa para tirar as manchas, é poderosa para tirar sabe, querido, essa tua identidade de velharia, de algo que ficou para trás, de algo que está esquecido, abandonado num canto. Pare. Venha para a presença de Deus e permita que o fogo te purifique, que o fogo te renove, que o fogo te faça refletir a glória de Deus. O que era velho ficou para trás. Deus está fazendo algo novo e Ele quer você junto nisso. Deus liberou sobre você uma palavra porque Ele te quer junto nisso. Algo novo Deus está fazendo. Algo novo Deus está fazendo nesses dias. Para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, para aqueles que querem ser a lenha, para que o fogo aumente, para que o fogo aumente. Ora bacarabassou, babachei. Aumente o fogo dentro de nós, Espírito Santo. Aumente o fogo dentro de nós, Espírito Santo. Aumente o fogo dentro de nós, Espírito Santo. Nós estamos aqui, queremos mais do que religião. Nós estamos aqui, queremos mais do que histórias do passado. Nós estamos aqui, queremos mais do que testemunhos de anos atrás. Nós queremos o de hoje. Nós queremos a glória para este tempo. Nós queremos o fogo para este momento. Nós queremos viver aquilo que ainda não vivemos, porque podemos confiar naquele que acendeu o altar. Aleluia! Ele é digno de confiança. Purifica-nos com teu fogo. Coloque a sua vida diante de Deus, querido. Se você quer que algo de Deus aconteça, vem aqui na frente. Vem aqui no altar, eu quero orar por você. Você que quer fogo fresco sobre a sua vida, vem aqui. Você que tem um chamado ministerial e esqueceu dele, vem aqui. Você que não acredita mais no que Deus pode fazer através de você, é com você que Ele está chamando, é com você que Ele conta. Há algo novo do céu para purificar a nossa vida e refletir a glória de Deus. Há um fogo novo. Aleluia! Venha, sem demora. Venha para pertinho do altar e diga: eu quero que o Senhor venha novo. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Entregue todos os outros amores a Ele. Algo novo o céu está derramando aqui. O sangue de Jesus pode sim te tirar do veneno
aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Isso, diga. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou o fogo em teus olhos, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, Diz isso pra ele. eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Quem quer? Pode vir Quem quer queimar. fogo diz. Eu ainda tenho fome, Quem quer diz. eu ainda tenho lenha, pode vir. Isso, em Espírito. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Senhor, nós queremos mais do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos a glória do Senhor neste lugar. Nós queremos o Espírito Santo dentro da gente, queimando, 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 Senhor. Tira as impurezas, tira, Senhor, o mofo do passado, o mofo do passado. Tira as cinzas, leva para longe, para que a glória venha, para que o poder venha, para que a unção sobre nós que nos ensinará todas as coisas, nós possamos viver o sobrenatural, a glória de Deus nesse tempo. Algo novo está vindo, algo novo de Deus está vindo. É para esse tempo, irmão. É para esse tempo, irmão. É para essa estação, querido. Não é para a próxima. É para este tempo. Essa semana o Senhor falava comigo no livro de Êxodo, capítulo 40, quando Moisés termina o tabernáculo. Quando Moisés terminou o tabernáculo em Êxodo 40, a Bíblia fala que no primeiro mês, no primeiro dia do segundo ano, Moisés levantou o tabernáculo e a glória de Deus entrou naquele lugar. Irmãos, semana que vem é aniversário da igreja. No primeiro mês, agora nesses primeiros dias, nesse segundo ano, é a hora profética desta casa. É a hora de Deus para mim e para você. É a hora de Deus para um novo tempo. O relógio de Deus não atrasa, o relógio de Deus não adianta. Esse é o tempo para este lugar. A glória de Deus sobre a casa, a glória de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas ele precisa encontrar lenha, ele precisa encontrar famintos, ele precisa encontrar sedentos, para
para que a glória venha. Aqueles que querem o fogo, aqueles que querem a presença, aqueles que querem o novo, buscam o novo da parte de Deus. Alabacarabachou. Chega, alabaçou. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Algo novo Deus está fazendo na sua vida. Algo novo Deus está gerando dentro de você para uma nova estação. Algo novo sobre essa casa, algo novo sobre as nossas vidas, que só o Espírito faz. Só o Espírito quer você todo dia alimentando o fogo. Alimente o fogo, irmão. Alimente o fogo. Sacerdócio é alimentar o fogo. Ministérios vão e vêm, sacerdócio não. Esse é eterno, então alimente o fogo. Esse é eterno, alimente o fogo. Dons, eles vêm, mas o sacerdócio é eterno. O fogo precisa ser levantado. O fogo precisa ser alimentado. Homens e mulheres da presença de Deus. Homens e mulheres com uma vida de devocional. Homens e mulheres com uma vida de oração. Homens e mulheres da palavra. Sem ilusão, sem fábula, sem misticismo, só de relacionamento com o Senhor, relacionamento profundo. Pode vir queimar. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aplauda ao Senhor Jesus porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Querido, olha para mim. Você não pode ficar de fora dessa estação. Você não pode ficar moscando. Não fica moscando, irmão. Senão o trem passa e aí você fica fora. Se conecte ao Senhor. Mergulhe na presença do Senhor. Mergulhe na palavra do Senhor. Realmente seja intencional em viver uma vida profunda em Deus. Não admita correr. Não admita sair de perto do fogo. Preste atenção. O fogo de Deus vai fazer você sobreviver. A parábola das 10 virgens fala que aqueles que tinham o quê? A sua lamparina acesa, aqueles que tinham fogo, sobreviveram. Eu e você fomos criados para estar perto do fogo de Deus. Não negocie o fogo e vai dar boa. Amém? Dia 15 e 16, Deus vai fazer algo tremendo aqui. Você não pode ficar de fora. Deus vai fazer algo poderoso. Já está fazendo, mas vai ser maior. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Abraça os 20 irmãos aí e vamos embora.